para compor a mesa, José Jorge Moraes Zacarias, psicólogo, mestre, doutor em Psicologia Social pela USP, especialista em Psicologia Analítica pela Santa Casa de São Paulo, analista de data pela Associação Indiana do Brasil, a UJB, e pela International Association for Analytical Psychology, o IAP, autor de obras sobre tipologia e teste de tipos psicológicos do QATI, e Psicologia, Religião e Religiosidade de Matriz Africana, docente universitário e presidente da AJB, de 2017 a 2019. Chamo também para compor a nossa mesa o professor Jairo Ferrandin, graduado em Filosofia, Psicologia e Teologia, mestre e doutor em Filosofia, pós-graduado em Psicologia Indiana e Psicologia Clínica. Por favor. Olá, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, estar nesse evento que está muito bonito. Quero agradecer aos organizadores, está muito bem organizado, está muito gostoso ficar aqui com todos, todas. Quero agradecer o convite que me foi feito de estar aqui com vocês, participando dessa festa bonita de conhecimento, essa festa artística, literária, essa festa tão bonita que estamos presenciando. A minha fala com vocês vai ser sobre a questão da psicologia e religião, uma visão analítica e os desdobramentos que a gente pode ter a respeito disso, né? Então, acho que uma primeira introdução ao tema, para depois a gente entrar num aspecto mais profundo, é a questão da possibilidade da ciência olhar para um fenômeno religioso. Como que isso é possível, né? Como que se separam as coisas, né? Como que a gente pode aproximar um olhar epistemológico da ciência de um fenômeno religioso que é tido como contraditório. Normalmente se cria uma oposição, né? Entre religião e ciência, entre fé e razão, normalmente tem essa contradição toda, certo? Isso é comum. E como é então que a ciência pode se aproximar da religião, ou a religião da ciência, ou vice-versa, eles dialogarem, né, a respeito disso? Normalmente, as pessoas que têm pouco conhecimento ou pouca afinidade da ciência exatamente, tendem a achar que a ciência nega Deus. Então, a ciência nega Deus, Deus não existe, não sei o que tal, não é? Agora, é importante a gente saber que a ciência só pode afirmar a existência de algo ou negar a existência de algo que ela tem acesso empírico para poder avaliar. Deus é um objeto que a ciência não pode avaliar. Então, a boa ciência não vai dizer nem que existe, nem que não existe. Muito pelo contrário, a boa ciência vai dizer: este não é nosso objetivo de pesquisa. Deus em si, né? Deus ou os deuses, como que é. Então, essa dimensão não importa à ciência, porque é inacessível do ponto de vista da observação empírica. Então, isso a gente não quer saber. E também não diz que não existe, não diz que existe, a gente não diz nada. A ciência só pode afirmar alguma coisa a partir daquilo que ela realmente observa, quantifica, mede, experimenta e tal. Então, o que a ciência pode fazer com o conceito da divindade? A ciência pode observar os fenômenos traduzidos pela experiência com o sagrado. Aí sim. Mais especificamente a psicologia. O que a psicologia vai estudar objetivamente? O fenômeno religioso. Vai estudar como que a pessoa se relaciona com questões do transcendente, como que a pessoa experimenta o transcendente através de sonhos, através de imagens, através de visões, são fenômenos psicológicos observáveis. Então, se aparece uma alma penada, uma assombração para alguém, eu não posso afirmar, deste ponto de vista científico-psicológico, que é uma alma
como existência espiritual transcendente do outro mundo, mas eu posso estudar o efeito dessa aparição, como que essa aparição surgiu para a pessoa, o que essa aparição quer dizer para a pessoa. O objeto concreto para mim é a experiência do indivíduo e não o fantasma, mesmo porque eu não estou vendo o fantasma, né? E a gente não vai conseguir colocar o fantasma numa garrafa, né? A gente sabe das histórias do Famaluá, que você pode colocar um diabinho preso dentro de uma garrafa e obrigar ele a fazer aquelas coisas que você quer, mas a gente ouve isso das histórias, faz parte de um contexto simbólico do nosso folclore, mas eu nunca vi uma garrafa dessas por enquanto. Se alguém souber, que alguém tiver uma, depois diz como que conseguiu enfiar o diabinho dentro da garrafa para fazer o que quer. Então, a gente vai estudar o fenômeno religioso, o fenômeno transcendente, a partir de um ponto de vista observado, né? Então, através de sonhos, através de imagens, através de desenhos, através de experiência, através de um êxtase religioso, através de uma visão transcendente, através do transe mediúnico, através de qualquer outra coisa assim, né? Não exatamente o espírito. Agora, esse ponto de vista também pode levar ao reducionismo, o que atrapalharia também o processo de pesquisa e compreensão do fenômeno religioso. Eu posso dizer, por exemplo, que os fantasmas estão dentro da minha cabeça. Será que estão? Dá para saber? Mas o fantasma está dentro da cabeça da gente. Será que está? É a mesma coisa que falar que o inconsciente está dentro da gente, né? A gente estuda um pouco isso, né? O inconsciente está dentro da gente. Dentro da gente quer dizer do cérebro, talvez, dos sistemas, né, neuronais. Mas até um certo ponto, né? Porque eu vou ter no meu conteúdo inconsciente as minhas histórias, as minhas vivências, meu conteúdo recalcado, até aí. Dali para baixo, o que a gente chama, em psicologia analítica, de inconsciente coletivo, não é meu, está no mundo, está no todo, né? Então, se o inconsciente pessoal está em mim, o coletivo está no mundo. Eu estou dentro do coletivo. Não é o coletivo que está dentro de mim. Dentro de mim está só minha história individual, sim. Mas a história da espécie, a história da humanidade está no mundo. Eu estou dentro da história, né? Eu me relaciono com a história da humanidade, assim como eu tenho a minha pessoal. Mas essa história da humanidade, todos nós nos relacionamos. Portanto, dizer que um fantasma está só dentro de mim, eu não sei. O fantasma está no mundo. Quantas pessoas já viram fantasma? Um monte. Então, provavelmente o mundo está cheio de fantasmas, enquanto esse fenômeno psicológico. Então, a ideia, ao mesmo tempo, eu estou tentando um caminho que meio complicado no meio, reconhecer o fenômeno religioso enquanto um fenômeno psicológico, uma experiência psicológica, mas ao mesmo tempo não reduzir ao cérebro, deixar que esse fenômeno continue com a sua plenitude coletiva, com a sua plenitude muito maior, não é? Então eu gosto de trabalhar com essa questão, eu gosto de trabalhar com o conceito de olhar. Nós temos um fenômeno aqui, né? Sei lá, uma aparição. Vamos imaginar que apareceu aqui um anjo. Eu posso olhar do ponto de vista religioso e dizer, isto é um anjo assim, que apareceu desse jeito, eu tenho lá uma fundamentação teológica que vai explicar o que é esse anjo, como veio e tal. Eu posso olhar do ponto de vista da ciência psicológica, um outro paradigma, um outro olhar. Isso aqui é um conteúdo do inconsciente que traz uma mensagem do inconsciente que expressa pelo seu símbolo conteúdos do luminoso, do transcendente, da psique coletiva, é um outro olhar. Aqui é um anjo de Deus, uma coisa que vem. Aqui é um conteúdo do inconsciente. Eu posso olhar do ponto de vista filosófico. Eu posso entender que esse anjo, o que ele representa dentro de uma visão filosófica, da estruturação do mundo, do cuidado que Deus tenha com o mundo, com as coisas, com o mundo e tal. E eu posso olhar do ponto de vista artístico.
Eu posso pintar esse anjo, fazer um quadro, posso fazer um vitral, posso fazer uma escultura, posso fazer uma poesia, posso compor uma sinfonia, posso fazer a cantata do anjo para 4 coros e orquestra transsinfônica. Eu posso fazer qualquer coisa do ponto de vista da arte. Então, este mesmo fenômeno, ele pode ser acessado por 4 paradigmas diferentes: religioso, científico, filosófico, artístico. E eu garanto que nenhum dos 4 acessos fechou a questão a respeito do que é esse anjo. O fenômeno é sempre muito maior do que qualquer explicação que se possa dar a ele. Ele transcende, ele vai além, né? E se a gente tiver a humildade de dizer, eu vou acessar o fenômeno a partir desse paradigma e é só isso, é o meu limite aqui, mas pode ser mais que isto, eu acho que a humildade sempre é uma coisa boa, tanto em religião quanto em ciência. É um caminho muito sábio, né? O cientista, o bom cientista, ele é humilde, porque ele sabe que não conhece tudo. O bom religioso também deve ser humilde, né? Então, essa que é a ideia. Você tem um fenômeno, a gente pode compreender, mas sabe que existem coisas além. Então, num consultório, quando alguém traz um sonho com o elemento do sagrado, a gente pode fazer toda uma compreensão disso, a gente pode entender o que esse sagrado quer dizer especificamente para aquela pessoa, qual o conteúdo que pode estar acessado ali, mas sempre é bom pensar, tem mais, que agora eu não sei, tem mais, não fecha, uma coisa não é só uma coisa. Isso me lembra um caso de uma moça que eu estava atendendo, e ela tinha umas dificuldades aí na vida, estava enfrentando as dificuldades, precisava tomar uma decisão, estava insegura. E ela sempre contava com o apoio da avó para ajudá-la nas decisões. Só que a avó já havia morrido há alguns anos, uns 2, 3 anos, uma coisa assim. E ela teve um sonho. Ela sonhou que ela estava na casa dela e a avó veio visitar. A avó chegou, ela ficou toda emocionada no sonho, minha avó querida, minha avó e tal. E a avó sentou no sofá, ela deitou a cabeça no colo da avó, toda emocionada com a visita. E a avó dizia para ela assim, tome a decisão e vá em frente. Você está certa, siga a sua decisão. Vai fundo, vai firme. E ela toda emocionada com esse sonho. Aí ela veio para a sessão, era psicóloga, né, junguiana. E aí contou o sonho, não sei o quê. Disse, bom, o que você acha do sonho e tal? Ah, mas então eu sonhei com a grande mãe. Que grande mãe? Não, porque o arquétipo da grande mãe, porque a figura da grande mãe. O que você viu no sonho? Que grande mãe foi essa? Não, eu vi minha avó. Ah, então, sua avó é sua avó? Não, mas a gente sabe que essa figura materna tem a ver com a grande mãe, com o arquétipo da grande mãe. Quem que você viu no sonho? Foi minha avó. Então vamos partir desse ponto. O que o sonho te traz? Você viu sua avó? Não, mas a gente não sei o que, daí foi, né? E eu sempre perguntando, mas quem que você viu no sonho? Quem que sentou no sofá e você foi chorar no colo dela? Até que chegou uma hora que ela fez uma cara de choro. Minha avó. Eu falei, é sua avó. Você contou que foi sua avó. Mas será que minha avó veio me visitar do além? Eu falei, bom, mas não sei se veio ou não veio, mas o que você viu? Foi a avó? Foi a avó. Aí ela começou a chorar. Ai, minha avó querida, não sei o que ela disse para você? Ela disse para eu confiar e tomar a decisão, não sei o que. E como você sentiu isso? Eu senti como se ela estivesse realmente do lado, me dando a força para fazer, né? Então, veja o que você vai fazer, pense no sonho, sinta o sonho. Não adianta você ficar achando, interpretando, dizendo que é isso, que é aquilo. É a sua avó. Para você é a sua avó. A gente pode pegar o sonho e querer falar da grande mãe do que quiser,
Mas a experiência é da avó, não é de grande mãe nenhuma, é da avó dela. E é essa experiência que tem que ser absorvida. Pode ter sido o espírito da avó, não sei se foi, não tenho condição de medir isso, se é ou não é o espírito da avó que veio do além. E também não me interessa saber. O que me interessa é o efeito produzido pela experiência. E o efeito foi de suporte. Ela tomou as decisões que ela precisava tomar e deu certo. Isso bastou. Agora, enquanto ela ficasse naquela ideia de que vamos interpretar o conteúdo sem experienciar, não ia dar em nada. Pode ser realmente a avó? Pode ser realmente a avó, por que não? Eu tenho que ser humilde com o transcendente. Eu não sei o que tem, eu não conheço. Eu mesmo sou invadido pelo transcendente. Por que as outras coisas, as outras pessoas não seriam, né? Então, esse é um exemplo. Então, ver, essa é uma questão muito importante na psicologia analítica. Você acessar o fenômeno religioso sem matá-lo, né? Você não pode tirar o numen, a luminosidade transcendente do fenômeno religioso. Ele tem que manter-se presente enquanto você tenta entender o que aquilo está querendo dizer, né? Porque senão seria a mesma coisa que eu te perguntasse, bom, me diga o que é um gato. Aí você pega o gato, mata o gato, abre o gato, esquarteja ele, separa tantos ossos, tantas veias, mas ali não é mais um gato. Aquilo é simplesmente um monte de célula. O gato inclui tudo isso funcionando e mais a vida do gato, o comportamento do gato, né? A gente pode pegar uma experiência religiosa e desacralizar ela a tal ponto que ela perde a função de ser. E aí você perdeu a mensagem, você perde a epifania, você perde a revelação, né? Muita gente diz que como surgiram as religiões, né? Que as religiões surgem lá nos primórdios, quando os nossos ancestrais olharam para o céu, viram as estrelas, tudo aquilo e se perguntaram, quem foi que fez isso tudo? Muita gente diz assim, acredita assim. Eu não acho que seja assim, nem um pouco. Eu acho que as religiões surgiram quando esses primeiros homens com consciência, né, esses nossos ancestrais, olharam para o céu e disseram, oh, que lindo. A religião surge do maravilhamento e não de uma pergunta. De onde vim, para onde eu vou, que isso são questões posteriores. Agora, a primeira questão é, oh, que lindo. A beleza do que é percebido, né? O fenômeno religioso, ele é muito mais emocional para depois ser abarcado pela racionalidade. Mas primeiro é uma grande emoção, né? Quem aqui já teve algum sonho relacionado com o transcendente, ou sonhou com uma pessoa morta, ou sonhou com uma divindade, ou qualquer coisa, cada um que sabe, né? Garanto que acordou com um estado de êxtase. Acordou como se tivesse tido uma revelação, como se tivesse visto algo fantasticamente fantástico. Não tem nem palavra, né? Que é o chamado inefável, aquilo que não tem palavra direito para dizer o que é. Você acorda no estado de maravilhamento. E isso é o que causa o fenômeno religioso, né? E por conta desse maravilhamento, a religiosidade se constitui num instinto humano, né? Estou falando de religião, religiosidade agora. Esse estado de maravilhamento, essa possibilidade de maravilhamento que a gente tem é algo natural da própria psique. E a tendência de projetar esse estado ou essa condição no mundo externo, nas coisas, e daí você ter uma visão transcendente de qualquer outra coisa. Por exemplo, você pode ver a transcendência nas religiões. Então, os deuses, as divindades, né? Vamos supor que você seja daqueles ateus militantes, sabe, aquele que quer te
converter ao ateísmo. É incrível que exista isso, gente. Ateu militante é incrível, né? E depois reclama de testemunhas de Jeová que bate na porta dos outros, né? Mas faz a mesma coisa, né? Militante. Qual é a divindade? A ciência. Você pode transpor, você pode projetar a religiosidade, o sentido do transcendente para a ciência, e a ciência resolve tudo, ela é divina. Você pode projetar para o partido, para uma ideologia política, você pode projetar para o capital, você pode projetar para qualquer coisa. E na ausência de figuras de divindade mais tradicionais, a tendência do mundo moderno é projetar a religiosidade nos novos deuses, às vezes mais perversos. E sempre que uma divindade acaba se incorporando num indivíduo, você fica escravo daquele indivíduo. A gente conhece um monte de líderes, né? A gente tem líderes religiosos, líderes políticos que as pessoas seguem cegamente. Aquele é o profeta de Deus na Terra, o que é um perigo. Enquanto a relação for com o sagrado via interno e um sagrado que é transcendente, esse sagrado transcendente nunca vai pedir para você depositar nenhum valor na conta desse sagrado, porque não precisa disso. Agora, quando é projetado em pessoas, algumas pessoas podem se utilizar dessa projeção. Quero contar um outro exemplo para vocês, da questão da religiosidade e identidade. Até estava falando com a colega Ana sobre esse caso, que vocês vão ouvir hoje à tarde. Eu estava trabalhando numa das universidades, na graduação, e eu estava cuidando da supervisão do atendimento clínico. E chegou para o atendimento na clínica da escola uma senhora negra, com a roupa toda escura, né, marrom, vinha 2, 3 sessões, 4 sessões, encurvada, carregando uma pasta cheia de exames médicos, né, ela tinha tudo quanto era coisa, desde depressão até o encravado. A mulher estava sentindo, né, assim, mal cuidada, né? E ela começou o atendimento e a estagiária notou que ela tinha um fio de conta. Fio de conta é um colarzinho de umbanda no pescoço. E eu falei, então pergunta para ela, né, a religião dela, pergunta o que esse fio faz ali e tal, se tem algum significado. E ela contou uma história de que ela havia nascido dentro do terreiro. Que a mãe e o pai, eles eram de um terreiro, e ela foi criada, foi batizada desde cedo, tudo cresceu na religião da Umbanda, e se tornou depois, mais para frente, mãe de santo, teve sua casa, depois não mais, e chegou um ponto onde ela estava morando sozinha na casa dela, e a filha e o marido da filha então convidaram ela para morar junto, para ela não ficar sozinha na casa e tal. Então ela foi morar com a filha. Só que o genro disse, olha, você vem para cá, mas você tem que se desfazer de todas as suas imagens, todas as suas velas, todas as suas coisas da sua religião, porque eu não quero essa santeria aqui dentro de casa. Aí ela pegou, jogou tudo fora e foi morar com a filha, e a partir daí começou a adoecer, ter problemas, ter dores e tal, e dos médicos, muito bem. E então, conversando, a estagiária soube que ela era filha de Ogum. Não sei quem é que conhece um pouco da tradição de matriz africana. O orixá Ogum é um guerreiro, né? Ele é o orixá da guerra, muito semelhante a Marte, semelhante a Ares, né, dos greco-romanos. É São Jorge, que para o sul-sudeste corresponde a São Jorge. E aí eu sugeri à estagiária que levasse uma figura, uma estampa de Ogum para a sessão, para servir como conversa. Assim, vamos ver o que esse símbolo pode mobilizar em termos de resgate da história, resgate do caminho dela. Quando ela levou, e a cliente viu
imagem, ela imediatamente começou a se benzer. Começou a se benzer, ai meu paizinho teve uma catarse emocional, como se tivesse encontrado o velho pai que havia sido expulso da casa. E meu paizinho começou a se benzer, e aquela emoção toda, e chorou aquele negócio, levou a estampa para casa, acabou a sessão, né? Muito bem. Na semana seguinte, ela ligou no dia desmarcando a sessão. E a minha estagiária, morrendo de medo, né? E agora? O que será que a gente fez de errado? Eu falei, calma, a gente não fez nada de errado. Confia um pouco no inconsciente. Deixa fermentar o que tem que fermentar. Vamos ver o que vai acontecer. Calma, não precisa entrar em pânico, né? A gente não trabalha sozinho, né? Tudo um contexto consciente e inconsciente, pessoal e coletivo, que está trabalhando para o processo terapêutico. Então, calma. Na outra semana, ela voltou. Aí ela voltou com uma roupa toda verde e laranja, cabelo trançado, unha pintada, maquiada, sem a pasta do médico e com o peito empinado. Você me desculpe, na semana passada eu não pude vir, porque eu fui encontrar as minhas amigas na escola de samba, e aí não deu para acordar no dia seguinte para vir na terapia. E a partir daí, ela foi conversar com a filha, com o genro, e disse, olha, tudo bem, vocês não gostam dos meus santos, mas dentro do meu quarto eu quero a minha liberdade. Eu quero ter os meus santos, eu quero ter a minha devoção, fazer as minhas coisas. Dentro do meu quarto é o meu quarto. Pois os santos, né, eles reconheceram o direito dela, ela foi encontrar as amigas do samba e foi para o terreiro. Retomou a identidade. Uma identidade construída desde a infância, né? O que as mulheres querem, né? Como disse o nosso poeta, o que as mulheres querem, né? Poder rezar para a sua divindade livremente, por exemplo, né? E continuarem sendo amadas, mesmo assim. Ter o amor da filha, do genro, por que não? Né? E essa experiência trouxe o resgate que ela precisava, o resgate da própria sentido de vida, sentido da identidade. Ela era uma filha de Ogum. Isso faz parte da identidade simbólica que dá sentido para a vida, que dá sentido para a experiência, né? Então, olha só, se há algum, não há algum, se pare ou não pare, o importante é que na experiência, no fenômeno, ele está presente. No fenômeno, ele está no contexto. Então, aí são dois exemplos que eu trouxe para vocês da questão da importância do acolhimento da experiência religiosa, da experiência mística que uma pessoa tem dentro do contexto da própria vida do indivíduo. E como Jung sempre diz, sempre que você olha para o inconsciente, você está olhando para o mundo espiritual. O inconsciente é o mundo espiritual, outro nome. E a atitude que o ego tem frente ao inconsciente é uma atitude religiosa, porque é o completamente outro, é aquilo que não é a gente. O inconsciente não somos nós. E a experiência consagrada é transcendente. O último aspecto que eu queria comentar com vocês é como hoje, na nossa cultura, a gente banaliza o sagrado. Outro dia eu ouvi alguém falando assim, que Deus é uma gracinha, fofinho, super mouse. Está falando de Javé, tá? Javé é uma gracinha, fofinho, super mouse. Pergunta para Noé, pergunta para Jó, se ele é tão bonzinho assim, não é? Parece que há uma redução do sagrado, uma banalização do sagrado, né? De forma que a experiência com o sagrado deixa de ser profunda e passa a ser comercial, facilmente vendável, né? Uma divindade de plástico que a gente vende, que é bonitinho. A gente não pode esquecer que a experiência com o sagrado é maravilhosa, mas é terrível, né? É fascinante e tremendo. Como que a gente pode imaginar uma coisa fascinante e tremenda? Tente se imaginar num farol
numa ilhazinha de rocha, no meio do oceano, no meio de uma grande tempestade, com aquelas ondas batendo e cobrindo o farol. É lindo, e o medo que dá. Tente se imaginar no sopé de um vulcão em erupção. É bonito? É bonito, mas é fascinante, mas é tremendo, dá medo, é perigoso, porque é muita energia, é muito intenso. A experiência consagrada, ao mesmo tempo que é linda, ela também causa um temor, porque é algo completamente outro que a gente não imagina que seja. Então, quando as pessoas acabam falando de Deus desse jeito, eu acho engraçado, porque parece que é algo assim, é o vizinho do lado, assim, Deus estava vizinho aqui, né? Uma coisa muito corriqueira, né? Ou então quando as pessoas dizem assim, afirmam com todas as letras, né? Porque Deus pensa assim. Eu sei lá como é que Deus pensa, pelo amor de Deus. Como é? Eu lá vou saber o que Deus pensa. Eu tenho essa capacidade de saber o que Deus está pensando a respeito de alguma coisa, né? Lembra muito o sonho de Jung, né? Lá está narrado em Memória Sonhos, que ele vê o trono de Deus em cima da catedral, né? E aí cai o excremento e derruba a catedral, né? É quase como se eu pudesse dizer o seguinte, né? Agora comemoramos 500 anos da Reforma Protestante do Lutero. Se Deus quiser rasgar e botar fogo na Bíblia e escrever tudo de novo, Ele faz ou não? Algumas pessoas dizem, está escrito aqui, Deus tem que cumprir. Por que Ele tem que cumprir? Só porque Ele disse ali? Se Ele não quiser cumprir, Ele não cumpre. Deus é livre, não é? Porque quando a gente diz, você escreveu aqui, você tem que cumprir, daí precisa que a gente tem um contrato assinado, e você chega para Deus e fala, você assinou lá, você tem que cumprir, viu, cara? Eu estou me colocando acima da própria divindade, né? Ele fala assim, não vou cumprir mais isso não, vou fazer diferente. Faz porque quer. E acabou. E quem é a gente para questionar? Coitado do Jó tentou questionar. Onde você estava quando eu criei o universo e as coisas? Para me questionar. Foi uma pergunta, né? Então, essa simplificação do sagrado, que reduz o sagrado a uma expressão religiosa de persona, impede com que a gente consiga ver o conteúdo mais profundo do self. Como Jung diz, a melhor maneira de você escapar da religiosidade, de não lidar com a religiosidade, que é algo interno e profundo, é ser religioso. É a melhor maneira. Você vai na igreja, você cumpre o ritual, cumpri minha obrigação, não preciso mais pensar em Deus, vou para casa. E não vê a questão mais profunda do transcendente, que pode ser da forma mais maluca possível. Você pode ser cristão de carteirinha e você tem um sonho luminoso com Siddhartha Gautama. Por que não? Você pode ser budista e sonhar com Iemanjá. O inconsciente, para o inconsciente tanto faz a imagem que vai escolher para se apresentar, para mostrar o sagrado, dependendo da função que vai exercer. Se a sua imagem do sagrado está muito desgastada, é uma imagem que você já vem usando há muito tempo e não tem mais o lumen, tenha certeza que o sagrado vai se mostrar para você de um outro jeito, vai te dar uma sacudida, porque aquela imagem que você está acostumado não faz mais efeito, não é? Então, vamos ser humildes, reconhecer o sagrado no mundo, né? Entender que Deus não está no céu, né? Como dizem. Também Deus não está dentro da gente, viu? É muito bonito falar, Deus está dentro de mim. Está nada, é a gente que está dentro dele. Tudo isso aqui é o sagrado, a gente está dentro desse sagrado, né? Então, reconhecer essa dimensão transcendente da vida, que acompanha a gente o tempo todo, né? E está nas coisas mais bobinhas, né? Como sentar e comer um sanduíche, é sagrado, né? Quando você comunga um sanduíche gostoso com uma pessoa que você gosta, isso é um ritual sagrado. Desde uma coisa tão simples até uma revelação, um sonho, uma coisa dessas, né? Então, que todas as divindades, com todos os nomes, com todas as possibilidades,
abençoe a todos nós e nos ajude a caminhar nesse mundo de buscas e descobertas. Obrigado.